lugar, como falo em terra de meus antepassados, meninas, meninos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a especial concessão do Instituto Loyola, que permitiu essa palestra hoje, que marca uma série de datas importantes que ocorreram em abril, em diversos momentos da nossa história. No dia 1º de março, foi fundada a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que esse ano completa 456 anos. Também celebramos hoje, como já foi afirmado aqui e reiterado, 25 anos do Instituto Loyola, que torço para que os próximos 25 anos também sejam prazerosos. E lembramos 1821, o retorno de Dom João à Europa depois de 13 anos de ótima permanência no Brasil. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os primórdios do Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas em especial a Baía da Guanabara, haja vista que ela frequentemente é esquecida nos aniversários da cidade. A Baía da Guanabara ela já era ocupada muito antes dos portugueses chegarem aqui. Não há uma data precisa, os arqueólogos divergem entre si, mas, segundo Maria da Conceição Beltrão, a nossa Bahia já era ocupada por povos pré-históricos há pelo menos uns 10.000 anos. Eram povos coletores que viviam no litoral, eles tinham uma cultura muito primitiva e comiam frutos do mar, conchas, os quais deixavam verdadeiras montanhas delas. Isso não era um privilégio da nossa Bahia. Todo o nosso litoral sudeste foi ocupado por esse povo pré-histórico, anterior aos índios, inclusive, e que deixou montanhas de conchas pelo Brasil. Em Santa Catarina, por exemplo, há montes de conchas com 30 metros de altura. Aqui, a nossa cidade destruiu tudo, até porque, no período colonial, a concha era usada para a produção de cal, que era usada não só para fazer um cimento, como também revestimento e pintura. Então, nós perdemos praticamente tudo aqui, todos esses vestígios. Digo isso porque, junto com esses montes de conchas, eles também enterravam seus mortos com os objetos. Eles já tinham ideia da existência de uma outra vida. Os mortos eram enterrados em posição fetal com objetos para eles usarem na vida seguinte. Então, tem isso. Aí, pelo século VIII da era cristã, migraram povos da Amazônia para o litoral. Tinha povos na Amazônia? Tinha povos já na Amazônia. Esses povos da Amazônia tinham uma cultura superior, uma cultura material superior, tinham armas melhores, tinham redes, tinham trançados, porque aqui no litoral você não precisava muito de arma, né? Se viesse uma onça, corria para o mar. Se viesse um tubarão, corria para a terra. Então, não era algo muito perigoso. Mas no interior do Brasil, não, você tinha que enfrentar o bicho. Como também esses povos que vieram da Amazônia tinham cerâmica mais evoluída, já que eles tinham que apanhar água e guardá-la para grandes viagens e percursos. Aqui no litoral, nós tínhamos milhares de rios desembocando na Bahia e isso permitia água potável com facilidade. Então, tinha uma cerâmica assim evoluída. No século VIII, esses povos vêm do interior, assomam o litoral e se fundem com essa povoação pré-histórica que os arqueólogos hoje em dia chamam de cultura sambaqui. Sambaqui quer dizer monte de concha em Tupi-Guarani. Não sabemos como eles se chamavam. Não deixaram vestígios escritos, óbvio, né? Porque eram pré-históricos. Da fusão dessas duas culturas resultou o grande grupo Tupi-Guarani e outros mais que ocuparam a região sudeste. Em especial, nos interessa um grupo Tupi-Guarani, os Tupinambás, que ocupavam a Baía da Guanabara. Eram índios extremamente evoluídos sob qualquer aspecto. Eles viviam em aldeias com cerca de 50 a 3.000 pessoas. Tinham um chefe, o Morubixaba, que era eleito por um conselho de anciãos. Esse chefe podia ser deposto, mas tinha um camarada que não era eleito e mandava para caramba, que era o pajé, que era o homem santo. Pajé quer dizer homem santo. Ele era uma espécie de médico, sacerdote e historiador da aldeia.
Essas aldeias tinham um formato circular, as casas, as ocas, né, tinham duas portas, sendo uma simbolizando a boca, onde entravam as coisas boas, e a outra o ânus, onde saía todo o lixo e sujeira. Dentro vivia todo o clã familiar, sem nenhuma divisão interna. Todo mundo se intercomunicava diretamente. Eles tinham suas festas religiosas, tinha uma pleiade de seres da floresta que eles cultuavam, e tinha um princípio de agricultura. Plantavam principalmente cará, mandioca e algumas árvores frutíferas. Não era uma coisa assim excepcional. A aldeia tinha uma média de vida de 50 anos. Depois de 50 anos, todo mundo botava tudo nas costas e se mudava para um outro lugar melhor. Sim, porque não pense que o índio mantinha a natureza. Na verdade, ele também devastava tudo, ele acabava com a caça local. Então, o que acontecia era isso: de 50 em 50 anos, as aldeias mudavam de lugar. E quantas aldeias existiram em torno da Baía da Guanabara? Coisa difícil. Um historiador recente chegou a mapear 70 delas. Algumas deram origem a nomes de bairros da cidade, como Irajá, que viria de Eiraiá, aldeia do mel. Aldeia do mel. E o próprio nome Carioca, que sempre se pensou ser o nome de uma casa feita por branco, hoje há quem afirme que existia na altura do Catete ali uma aldeia com esse nome, Cariuac, né, que teria dado origem ao nome Carioca. Os índios batizavam a Baía de Guanabara com dois nomes. Os índios do lado de cá, do lado da cidade do Rio de Janeiro, chamavam a Baía de Guanabará, seio de mar. Os índios do outro lado chamavam a Baía de Iiterói, água escondida. E realmente ela é um seio de mar e uma água escondida, porque vista fora da Bahia, você não tem ideia das suas dimensões, mais de 100 quilômetros quadrados, centenas de milhas. Bom, eram essas tribos que existiam. É muito interessante lembrar que eram tribos guerreiras, nada de ter uma visão idílica dos índios, eles viviam se matando entre si. Há historiadores que chegam a afirmar que quem mais matou o índio foi o próprio índio. Eles viviam em guerra eterna. Puder era uma sociedade de guerreiros. O homem era destinado à guerra, à caça e à pesca. A mulher cuidava da casa e dos filhos. E um não se metia no trabalho da outra. A população era limitada por um controle da natalidade muito prático. A mulher só podia ter 2 filhos. Se ela tivesse mais um, ela tinha que dar para uma mulher sem filhos, ou então, coisa terrível que ainda acontece, a criança na floresta. Então, eu soube que isso ainda ocorre no Parque Nacional do Xingu. Portanto, vocês veem que é uma tradição maléfica que ainda sobrevive, mas que tem antecedentes históricos. Os gregos, romanos, os chineses faziam isso, aliás, os chineses até época bem recente. Então, eram os enjeitados que povoavam o mundo antigo. Bom, é muito interessante você pensar que existia essa ocupação, ninguém se preocupa em falar dele, todo mundo fala mais dos portugueses, mas os portugueses só chegam aqui no dia 1º de janeiro de 1502. O Brasil, como todos sabem, oficialmente foi descoberto a 22 de abril de 1500, o Pedro Álvares Cabral, e foi mandada a carta ao rei Dom Manuel. O rei Dom Manuel organizou uma expedição. Essa expedição, para mapear a nova terra, presume-se que o comandante da frota era Gonçalo Coelho, mas o mais importante era o cosmógrafo da expedição, que foi Américo Vespúcio. Isso porque Américo Vespúcio foi quem fez o mapeamento do litoral, foi quem deu os nomes aos acidentes geográficos, e depois ele, ao voltar para a Europa, escreveu uma série de cartas que divulgaram o Brasil lá fora. A carta de Pero Vaz de Caminha foi divulgada ao público no finalzinho do século XVIII, pois os portugueses apoiavam a política do segredo. Então, nada era divulgado, os documentos oficiais não eram publicados, de modo que, durante 2 séculos e meio, o mundo conheceu os primórdios do Brasil
pelas cartas de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio era florentino, era de uma família de tintureiros, e ele era extremamente inteligente. Ele estudou com Leonardo da Vinci, teve apoio financeiro de Lourenço Magnífico, trabalhou para o rei de Espanha, esteve no Brasil antes de Cabral, esteve no Brasil 10 meses antes de Cabral, a costa norte brasileira, com expedições espanholas, e depois viria dessa expedição de 1502. E conforme ele foi descendo o litoral, ele foi mapeando os acidentes. No dia de São Francisco achou um rio, Rio São Francisco. No dia de São Tomé achou um cabo, Cabo São Tomé. No dia de Todos os Santos achou uma baía, Baía de Todos os Santos. Aliás, Américo Vespúcio tinha uma atração por Todos os Santos, já que ele nasceu no bairro de Ognissanti, em Florença, e o seu retrato está na igreja gótica de Ognissanti, em Florença. Então, está ele lá. Depois, chegando à altura de Cabo Frio, a água era gelada, botaram o nome Cabo Frio, fugiram dessa nomenclatura geográfica, até que, dia 1º de janeiro de 1502, acharam a Baía da Guanabara. Bom, que nome vamos dar a isto aqui? Que santo que é comemorado dia 1º de janeiro? Naquela época, nenhum. A única coisa que se lembrava no dia 1º de janeiro era a circuncisão de Cristo. Ia ficar horrível, Baía da Circuncisão. Então, preferiram botar janeiro. E por que Rio de Janeiro e não Bahia de Janeiro? Aí vocês vão ler nos livrinhos de história tradicionais, os portugueses confundiram a Baía da Guanabara com a foz do Grande Rio. Você acha que os maiores navegadores do mundo navegaram pelos 7 mares, vão fazer uma confusão tão chula? De jeito nenhum. Na verdade, Américo Vespúcio deu o nome certo. O termo usado para definir a época, a entrada de Bahia, era Ria. Portanto, foi Ria de Janeiro, que com o tempo acabou virando Rio de Janeiro. E ele dá nome também a um morro, o Corcovado, só que ele não dá o nome Corcovado. O nome Corcovado só surge depois. Ele deu um nome muito exótico, Pináculo da Tentação. Ué, de onde ele tirou isso? Tirou da Bíblia. Na Bíblia está lá, Cristo foi levado ao pináculo da tentação e tentado 40 dias e 40 noites pelo demônio aos pecados do mundo. E aqui realmente era a terra do pecado, as mulheres andavam nuas, maravilhosamente nuas, eram muito formosas. Na Europa nem as esposas se despiam para os maridos. Imagina que maravilha, aqui todo mundo pelado. Ai, Manuel, Joaquim, estamos no paraíso. E eles diziam que estavam no paraíso. Eu concordo, estavam mesmo. Então, Pináculo da Tentação. O nome não pegou, mas é interessante lembrar que 400 anos depois, colocar-se-ia no antigo Pináculo da Tentação, já rebatizado de Corcovado, a estátua do Cristo Redentor. Aí vocês vão dizer, coincidência? A Torá já dizia, para Deus não há coincidência. Eu acho que já era uma predestinação. Mas, seja como for, o Pão de Açúcar não fez muito a cabeça dele, mas eles ficaram um tempo na Baía da Guanabara, depois, no dia 6, chegaram a Angra dos Reis, no dia 20, a ilha de São Sebastião, e chegaram até a fronteira de São Paulo com o Paraná. Dali eles deram meia volta e voltaram para a Europa, e divulgaram lá o que encontraram. Principalmente uma riqueza que fez a cabeça dos portugueses durante décadas, o pau-brasil. E aqui no Rio ainda tinha muito pau-brasil. Mas, em princípio, não fundaram nada no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Vespúcio voltaria a Guanabara e ergueria uma feitoria. Tem-se até o nome do feitor, João de Braga, um cara só para tomar conta da Baía da Guanabara inteira. Parece que os índios tupinambás recebiam de início os portugueses muito bem. Não o primeiro feitor, mas o segundo, João Lopes de Carvalho, quando foi recolhido em 1519, levou um filho que teve com uma índia, o primeiro carioca. Ferdão de Magalhães andou pela Guanabara em 1519, mas ele não fez grandes coisas. Aliás, ele imaginava que a Bahia era uma descoberta dele. Ele deu o nome de Baía de Santa Luzia, santa do qual ele era devoto. Depois disso, a Bahia ficou ao léu abandonada. Martim Afonso de Souza esteve aqui em 1532, tentou fundar uma vila, mas desistiu, preferindo São Vicente,
em São Paulo, que tinha várias rotas de penetração para o interior, e ele queria era encontrar ouro. Martim Afonso teria desembarcado onde hoje é aproximadamente o Yacht Clube do Rio de Janeiro. Ali tinha uma praia, teve o nome de Praia de Martim Afonso, depois Praia do Suzano, depois Praia da Saudade, até que em 1934 foi feito o Yacht Clube do Rio de Janeiro pela família Guinle. Então, a praia desapareceu, foi destruída. Em 1970, achou-se ao lado da UFRJ um muro do século XVI. Presume-se que tenha sido uma construção do Martim Afonso, seria a construção mais antiga do Rio de Janeiro. Mas a Bahia ficou mesmo com os índios. O Martim Afonso achava que a Serra do Mar era intransponível, ele queria facilidade, queria penetrar no interior, queria ouro, preferiu o porto lodoso de São Vicente, em vez da maravilhosa Baía da Guanabara. Ele sugeria ali a fundação de uma povoação honrada e boa, mas ficou só a nível de sugestão. Nada se fez com a Guanabara. E é o tal negócio, como dizia certo locutor desportivo, quem não faz gol, toma. Então, os franceses aproveitaram da situação para roubar o nosso pau-brasil. Se entenderam muito bem com os índios, davam a eles os presentes que eles queriam, machados, facas, e com isso conquistaram a amizade e faziam com que os índios cortassem o pau-brasil, que era então embarcado e levado para a Europa. É muito interessante que esse tráfico de pau-brasil mudou a história da moda mundial. Até então, o vermelho era cor muito difícil de ser obtida da natureza. As roupas vermelhas, só os reis cardeais, figuras assim de alta predominância, podiam usar. Vermelho vinha do pau-brasil, e o pau-brasil vinha da China e do Japão. Era uma viagem longuíssima que atravessava toda a Europa, chegava a preço, o corante chegava a preços proibitivos. Tem pau-brasil na China e no Japão? Sim, tem. Como também, acredite se quiser, tem outros países da América Latina. O pau-brasil não é somente restrito ao Brasil. O Japão já pintava aquela bandeira vermelha séculos antes daqui ser conhecido. Mas o Brasil estava a 44 dias da Europa, bem mais próximo que o Oriente. Então, era muito vantajoso roubar o nosso pau-brasil. Ele era levado para a Europa e entregue nas cadeias da Holanda. O preso tinha que lixar o cerne do pau-brasil e produzir por dia 28 quilos de pó para que pudesse ganhar 5 refeições. Nossa, 28 quilos de pó é coisa pra caramba. Esse pó era vendido a peso de ouro para os tintureiros, que aí obtinham todos os tons do amarelo, do dourado, passando pelo vermelhão, indo até o púrpura. Que eram as cores mais complicadas e difíceis de se obter. Nós entupimos a Europa da cor vermelha. Ficou tão vulgar você se vestir de vermelho que depois os espanhóis inventariam o pretinho básico, que acabou dominando nas festas. Bom, mas vamos deixar isso de lado. Vamos voltar aqui para a nossa Guanabara, Guanabara tão esquecida. Os franceses se estabeleciam aqui, os portugueses estabeleceram expedições guarda-costas, chefiadas por Cristóvão Jacques, prendiam franceses, matavam, mas eles preferiam se arriscar. Muita gente fez fortuna na França, roubando o nosso pau-brasil. E a ideia era ampliar o roubo e fundar logo aqui uma colônia. Foi o que ocorreu a Villegagnon, a França Antártica. Em 1554, ele conseguiu reunir 800 malucos e partiu para a sua aventura. Com o apoio da rainha e do primeiro-ministro francês, ele prometeu, ora, defender a religião reformada protestante, ora, a religião católica apostólica romana. O cara era um grande politiqueiro. Chegando aqui em novembro de 1555, ele deixa seus colonos, onde hoje é o bairro de Catete, Flamengo, Glória. O próprio Villegagnon vai habitar numa ilha, porque não confiava nele, era tudo preso, bandido, ladrão, safado, assaltante. E o Villegagnon tinha uma guarda na ilha de Villegagnon, uma guarda de escoceses, com kilt e tudo mais. Não sei se tinha gaita de folha. E ele preferia a segurança dessa ilha a ficar no continente. Os franceses não chegaram a fundar uma povoação.
Teve um frade franciscano, André TV, que chegou a fazer um desenho de uma cidade, mas, segundo o seu concorrente, Jean Delery, um religioso calvinista, aquilo foi uma ilação. Não existia nada daquilo. Nunca chegou a existir uma cidade francesa anterior ao Rio de Janeiro, a não ser algumas choupanas isoladas à guisa, semelhança dos índios. Os portugueses começaram a tomar tenência, organizaram expedições. Em 1560 fizeram o primeiro ataque, destruíram as possessões francesas, mas não fizeram nada. Em 1564, o sobrinho neto do governador-geral Estácio de Sá tenta fundar a cidade, mas desembarca na ilha de Villegagnon, mas desiste depois que descobre que a ilha não tem água. Finalmente, em 1565, no dia 1º de março, às 6 horas da manhã, eles adentram a Baía da Guanabara e fundam a cidade entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. E levantemos esta cidade, que ficará como memória do nosso heroísmo e lembrança do nosso valor, e que se tornará a rainha das províncias e o empório das riquezas do mundo. Teria feito esse discurso na inauguração. Eu duvido muito. Estácio estava construindo tudo no meio de uma ameaça de ataque francês e não havia tempo para discursos e celebrações. Mandou fazer um muro de madeira e areia no Morro Cara de Cão, onde hoje está a Fortaleza de São João, pegou uma porta num dos navios, botou a porta na muralha, nomeou o porteiro da cidade, deu-lhe a chave, todo mundo foi para fora, o porteiro trancou a porta por dentro, ele bateu na porta 3 vezes, lá dentro perguntaram quem veio lá, ele respondeu: Estácio de Sá, governador do Rio de Janeiro, que pede para entrar, abre logo essa porcaria que está chovendo. A porta foi aberta e essa foi a cerimônia singela de fundação do Rio de Janeiro. Foram 2 anos de luta incessante, até que Estácio, em 1567, com apoio de reforços vindos da Bahia, ataca o Forte Francês, onde hoje é o Morro da Glória. O ataque por terra e por mar é bem sucedido, dura 8 horas. Os portugueses saem vitoriosos, mas Estácio é ferido mortalmente por uma flecha indígena. Foi a primeira morte tipicamente carioca. Estácio morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Portanto, morreu dando a sua vida pela cidade que ele não chegaria a conhecer. Não chegaria a vê-la como rainha das províncias, nem empório das riquezas do mundo. Mas o seu esforço valeu a pena. Seu tio completou a conquista e transferiu a cidade para o Morro do Castelo. E dali ela prosperou e cresceu. Eu trouxe aqui uma série de imagens, as quais pretendo passar a partir de agora, mostrando um pouco dessa epopeia da conquista da Baía da Guanabara e do domínio português. E algumas dessas imagens vão até em época mais recente, onde nós vamos ter, assim, a ver a evolução da Guanabara ao longo dos séculos. Desde 1554, que é o registro mais antigo feito pelo alemão Hans Stader, com um desenho bastante tosco. Tem o texto. Tem mais um texto. Ok. Esse é a imagem de abertura, é uma pintura feita por Piet Gottfried Bertitian, de 1845, era um pintor holandês radicado no Rio de Janeiro, mostra a cidade do Rio de Janeiro vista da Ilha dos Ratos. Ué, onde é que é a Ilha dos Ratos? É hoje a Ilha Fiscal, onde está o bonito palacete. Então, 1845. Aqui nós temos o primeiro registro iconográfico da Baía da Guanabara, feito por Hans Stader. Na verdade, é uma gravura do seu colega Theodore de Brie. Mostra naus portuguesas e francesas guerreando na Baía da Guanabara e os índios tomando partido dos franceses contra os portugueses. Com o tempo, os índios passaram a temer os portugueses e a amar os franceses. Do lado esquerdo, vê-se a inscrição Rio de Janeiro e uma aldeia tupinambá característica. Essas aldeias eram circulares, tendo uma praça central, onde havia um local sacro, e, posteriormente, essas aldeias passaram a ser quadradas, haja vista que se inspiravam nas fortificações lusitanas. Aqui é uma gravura de Chavannes, mostrando a chegada de Villegagnon, um almirante bretão,
ao Rio de Janeiro em 1555. Aparece em primeiro plano a ilha de Villégagnon. Ao fundo, vocês têm o Pão de Açúcar, meio deformado, né? Esse é o primeiro mapa minucioso da Baía da Guanabara, com as aldeias indígenas. Só estão assinaladas 13 aí, mas, segundo os especialistas, eram 70. É interessante observar que, próximo ao centro da gravura, tem um morro no meio do mar com a indicação Pot-au-Beurre, manteigueira. Esse Pot-au-Beurre é nada mais nada menos que o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar era uma ilha, não existia a Praia Vermelha, que só vai surgir no século XVII. Ao fundo aparece La Grande Île, que é a ilha do governador, e no meio a ilha de Villégagnon com Fort Coligny. Ao fundo, dois rios, provavelmente o Iguaçu e o Macacu, que são os dois maiores rios que banham a Baía da Guanabara. No Trópico de Capricórnio e as aldeias assinaladas. Dá para ver que o lado de cá é muito mais procurado que o outro. Aqui, do Jean de Lery, um religioso calvinista, um desenho a voo de pássaro da Baía da Guanabara. Aqui, no primeiro plano, dá para ver a pontinha do Pão de Açúcar. Do lado esquerdo, o que seria a Henriville, ou Vila Henri, que nunca existiu, o Rio Carioca, uma ponte atravessando o Rio Carioca, notável isso, já tinha ponte, a Ile de Français, que é a ilha de Villégagnon, e, ao fundo, a ilha de Margayat. Margayat seriam os Maracaiás. Os índios Maracaiás ocupavam a ilha do governador. Maracaiá quer dizer gato. O cacique era Maracaiá Guaçu, gatão. E aparece um grande rio à direita, que com certeza é o Macacu. O litoral de Niterói, tudo esboçado, né? Aqui outro mapa que mostra as aldeias principais da Baía da Guanabara. E o Rio de Janeiro nascendo como se fosse na Serra do Mar. Aqui, o Padre André TV, você vê um desenho da Baía de Guanabara como se fosse um imenso golfo. Chama atenção para as baleias que aparecem em grande quantidade, a ilha de Villégagnon e a ilha grande, a ilha dos Maracajás, que seria a ilha do governador, o Pão de Açúcar, as aldeias em formato de casa. Lá em cima, meio cortado, aparece um trechinho da Lagoa Rodrigo de Freitas, a primeira representação à esquerda, lá em cima, da Lagoa Rodrigo de Freitas. Bacanas são as baleias, né? Parecem imensas, monstruosas e terríveis. Na verdade, eram inofensivas. Elas podiam fazer mal aos navios porque elas saíam, às vezes, da água, davam aqueles saltos e acertavam um barco qualquer. Mas, normalmente, elas eram inofensivas. Depois foram caçadas quase até a extinção para se extrair o óleo de baleia, principalmente a partir do século XVII. Aqui do Marco Lescarbot, a Baía de Guanabara em 1560, um desenho bastante errado, né? Aparece a ilha do governador. A ilha de Villégagnon aparece do lado de Niterói e uma baleia gigantesca no centro, do tamanho do Pão de Açúcar. Nossa, essa era a verdadeira Moby Dick. E os navios franceses. Isso aqui é um mapa que apareceu há uns 25 anos atrás. Eu tive a oportunidade de tê-lo em mãos e publiquei no jornal o Globo. Chama-se a Ilha Trinité, a Ilha Trindade. A Ilha Trindade é formada pelos morros Cara de Cão, onde está hoje a Fortaleza de São João, Pão de Açúcar e Urca. Dá para ver acima escrito Praia, que seria a praia de Martim Afonso, ou Praia da Saudade, Praia do Suzano, hoje Yacht Club. Le Lac de Eau Douce, que seria a praia de Botafogo. PM, que seria o Morro da Viúva, e uma pequena enseada, que seria o Flamengo. O que chama atenção nesse morro, além da Rosa dos Ventos, colocada corretamente, é um quadradinho escrito em francês, Trésor, tesouro. É o mapa do tesouro. Mas não adianta sonhar, está em área militar e o governo já é dono dele, ou seja, nunca vamos vê-lo. Também na Urca tem outro quadradinho escrito Or. E na praia de Botafogo tem um terceiro. Ele é chamado Mapa do Tesouro de Villégagnon. E realmente Villégagnon faz menção a ter perdido muito dinheiro aqui na Guanabara. Aqui um mapa francês de Jacques de Vaudéclé, de 1578, que mostra a Baía da Guanabara, com a Ilha do Governador ao fundo, a ilha de Villégagnon, e a cidade nascente, ainda bem pequena, no Morro do Castelo, com suas casinhas, a igreja matriz de São Sebastião,
terminada por Salvador de Sá em 1583 e que foi demolida criminosamente em 1922. Hoje, o marco da fundação da cidade, relíquias dessa igreja, estão com os padres capuchinhos italianos na Igreja dos Capuchinhos, na rua Adoc Lobo, em frente à Fundação Bradesco. O Pão de Açúcar aparece bem destacado e o Morro Cara de Cão à frente com uma guarita em cima. E várias casas ao lado, casas a ferro de sucre, casa de fazer açúcar, engenhos de cana. Aqui o primeiro mapa português da Baía de Guanabara e fez valer, porque ele é perfeito. Até o século XVIII foi um dos mapas mais precisos. Mostra a Bahia em toda a sua grandeza, as ilhas estão na posição correta, aparece a cidade de San Sebastián, acima dela tem a aldeia de Martinho, que é São Cristóvão. Martinho era Martinho Afonso de Souza Araribóia. Sim, ele foi para São Cristóvão. Depois os jesuítas o levaram para Niterói. Aqui o mapa holandês do Guilherme Bleu mostra o Rio de Janeiro em 1598, com um navio entrando na Baía da Guanabara. Navio holandês, provavelmente. O Pão de Açúcar aparece à esquerda, meio deformado. A Fortaleza de Santa Cruz é muito bem assinalada, mas ela aparece assinalada bem dentro da Baía da Guanabara, o que não é verdade. E a cidade aparece no alto do Morro do Castelo, à esquerda, lá em cima. Era o que existia. Isso aqui também, do Olivier Van Noort, é Rio de Janeiro, é uma representação da Baía de Guanabara com os mesmos problemas da carta anterior. Os navios holandeses que tentaram tomar a Baía de Guanabara, eles desembarcaram na Praia do Sapateiro. Foram repelidos e os portugueses passaram a chamar a Praia do Sapateiro de Praia dos Flamengos, e daí o nome Praia do Flamengo. Praia do Sapateiro tinha esse nome porque, numa casa de pedra erguida por Américo Vespucci, em 1503, foi morar André Gonçalves, o sapateiro da cidade. Ele batizou a praia. Já pensou se esse nome tivesse permanecido, Praia do Sapateiro? Uma vez sapateiro, sempre sapateiro, porque sapateiro eu hei de ser. Ainda bem que não ficou, né? Pois é. Praia dos Flamengos, Praia do Flamengo. Em cima aparece a cidade do Rio de Janeiro, sobre o Morro do Castelo. E esse mapa holandês do Reisbok, de 1624, é espetacular. Mostra a cidade, reparem na letra F, a rua 1º de Março era beira-mar. Sim, você tem um relato de uma baleia encalhada na rua direita, hoje 1º de Março, em 1619. Aparece a Ilha dos Monges, que seria a Ilha das Cobras, e depois, ao fundo, a Ilha do Governador. E o Pão de Açúcar aparece como uma ilha separada do continente. A cidade só tem um quarteirão para o interior, aparece o fundo, lá em cima, embaixo do Já de Janeiro, o Mosteiro de São Bento, embaixo do D, o Convento Franciscano de Santo Antônio. Aparece também, abaixo da palavra Rio, uma igrejinha de lado, é a primeira Nossa Senhora da Candelária, fundada por um casal de espanhóis em 1609. E aparece aqui do lado esquerdo a Fortaleza de Santa Cruz. Esse é o mapa do João Teixeira Albernaz, chamado Demonstração do Rio de Janeiro, que mostra a cidade com suas casas e as paróquias e as igrejas que já existiam. Paróquias eram muito poucas nessa época, só tínhamos 3 ou 4. A Fortaleza de Santa Cruz, o Forte São João e as distâncias para a cidade. Praia de Botafogo, Praia do Flamengo, o centro da cidade, a Ilha do Governador. E aqui também do João Teixeira Albernaz, Aparência do Rio de Janeiro em 1666. Uma variante da planta anterior, mostrando a cidade do Rio de Janeiro com as suas igrejas. E aqui, em 1698, do Giuseppe de Santa Teresa, o Rio de Janeiro, numa visão mais correta, mostrando a Bahia com o seu formato triangular característico. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, nós fomos ameaçados pelos franceses. Graças à Guerra de Secessão Francesa, Portugal ficou do lado da Espanha contra a França. Os franceses resolveram nos punir atacando o Rio de Janeiro. É mandada uma esquadra francesa em 1710, chefiada pelo corsário Jean-François Duclerc. Essa esquadra não tem sucesso, eles desembarcam em Guaratiba, marcham até o Rio,
Chegam a tomar a cidade, mas aí desceu a população dos morros, armadas com paus de pedras, e quebraram os franceses todos. O pessoal aqui do Rio, quando desce do morro armado com pau de pedra, sai de baixo. Em 1711, o corsário René de Guet-Payan, com 14 navios, entrou pela Bahia e tomou a cidade e saqueou-a por 3 meses, deixando as vésperas do Natal. Quando foi o ataque? Uma data inesquecível, 11 de setembro de 1711. Levaram 3 meses roubando a cidade. Hoje levam 4 anos. Aqui, uma das primeiras pinturas a óleo da Baía da Guanabara, feita por Leandro Joaquim, aí por volta de 1790. Em primeiríssimo plano aparece a ilha de Villegagnon, ao fundo a ponta da Armação em Niterói. Aliás, o litoral niteroense, dá para ver a Ilha da Boa Viagem, ali com a igrejinha no topo, e as baleias sendo caçadas, algumas até já espirrando sangue. Elas eram desmanchadas, cada baleia fornecia 48 tonéis de óleo de baleia, que era usado na construção civil e na iluminação da cidade. 1808, chegada de D. João. Rio de Janeiro passa a ser sede do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Acredite se quiser, só existe um registro da chegada da esquadra portuguesa no dia 8 de março. Aparece ela aí num leque de época. Todas as outras gravuras e pinturas que existentes são reconstituições recentes. Essa é a única de época. Mostra Niterói ao fundo, com a Ilha da Boa Viagem, e as naus portuguesas que vieram da Bahia para o Rio de Janeiro. Aqui, infelizmente, não muito bem definido, quando Debré chega ao Rio de Janeiro, ele se encanta com a Bahia e faz várias vistas. Ele tira principalmente vistas da cidade do Rio de Janeiro, tirado da Praia Grande, em Niterói, de Caraí. Aqui também outra vista do Rio, impressionava muito ele, as montanhas da cidade. De Debré também o embarque da família real, no caso, o embarque de Dona Carlota Joaquina. O local é o cais da Praça 15, aparecem lá os portugueses todos, puxa-sacos, botando chapéu para Carlota Joaquina, e os escravos e pobres aqui embaixo ficam quietos. A rainha Carlota Joaquina, conta-se depois, esfregou os sapatos e até os jogou no mar, porque não queria levar um grão de terra do Brasil. Por incrível que pareça, ele se inspirou em São Mateus, que fala isso também. Não devemos levar nenhum grão de terra de lugares onde não somos bem recebidos. A Carlota Joaquina era uma figura problemática, se bem que não tanto quanto aparece no filme da Carla Camurati. Ela era bem melhor do que aquilo, se bem que fosse também cavilosa. E D. João sofreu muito com ela. Aqui de Rugendas, Johann Gottfried Rugendas, um pintor alemão que veio com a princesa Leopoldina em 1817, dos mineiros. Vê-se um grupo de policiais fiscalizando um barco atrás de contrabando. Ao fundo da cidade do Rio de Janeiro e as 2 torres da Candelária. A Candelária, nessa época, só tinha a fachada com as 2 torres. Nem sequer tinha a cúpula, que a tornou tão conhecida. Também de Rugendas a Guanabara, em 1821, vendo-se desde o Pão de Açúcar até o maciço da Tijuca. Realmente, essa era uma vista que encantava os pintores da época. Henry Chamberlain era um tenente, filho do cônsul inglês de idêntico nome. Ele era aquarelista amador e pintor amador. Fez essa pintura mostrando a entrada da Barra do Rio de Janeiro. Dá para ver o Morro Cara de Cão, onde está hoje o Centro de Capacitação Física do Exército em Fortaleza de São João, o Morro do Pão de Açúcar. Aqui, em primeiro plano, escravos. Os escravos chamavam sempre muita atenção e geralmente eram colocados em primeiro plano. Maria Graham fez esse desenho da entrada da Baía da Guanabara pegando a fortaleza de Santa Cruz em 1822. O desenho é perfeito. Dá até para ver o farol que ainda está lá, firme e forte nessa fortaleza, que já foi visitada pelo Centro Loyola em algum momento. A Maria Graham, ela veio para o Brasil, chegou a ser testemunha da Revolução Pernambucana em 1817, mas ela foi ser tutora das princesas
de Dom Pedro I. Ela saiu do Rio de Janeiro, meio corrida, com um escândalo nas costas, né? Dizem, até isso confirmado por cartas, que ela teria tido uma relação homoerótica com a imperatriz Leopoldina. Então, uma coisa a se discutir. Depois ela casaria com homens, se tornaria Lady Calcott, na Inglaterra. Mas aqui, tudo vira de cabeça para baixo. Aqui da Maria Graham, um pedaço de um panorama da cidade, mostrando da Candelária ao Mosteiro de São Bento. Essa pintura eu já tive com ela em mãos. Ela tem 3 metros de extensão por 10 centímetros de altura. Ela é impressionante. É toda a Baía da Guanabara. É algo assim fantástico, inacreditável. Ver a precisão dos detalhes, tudo colocado da maneira correta. O Mosteiro de São Bento, que está lá desde o século XVII. Uma coisa interessantíssima ao lado do mosteiro, moinhos de vento. Sim, eles existiam, tinham vários. Em 1967, ainda existiam as ruínas de um deles. A Candelária, também sem a cúpula, não tinha sido construída. A cúpula só vai ser inaugurada em 1878 por Dom Pedro II. Era a maior construção da cidade, com 64 metros de altura. E foi um trabalho conjugado de 5 grandes engenheiros e arquitetos. E ali as instalações do cais, tudo minuciosamente desenhado. Aqui do Joaquim Le Breton, uma vista do Rio de Janeiro tirada da Ilha das Cobras. Joaquim Le Breton veio com a missão artística francesa. Ele era o líder, na verdade. Dizem que ele era pintor, mas, na verdade, ele só fez gravuras aqui, gravuras e desenhos. Ele era mais um político do que qualquer outra coisa. Morava no Flamengo e fez bonitos ângulos da cidade, como esse que aqui aparece. A bandeira do Império do Brasil e, ao fundo, a cidade em todo o seu esplendor, pegando desde o Pão de Açúcar, o Corcovado, ao maciço da Tijuca. Aqui do Loverne, a Guanabara, em 1836, acredite se quiser, essa igrejinha que aparece na esquerda é Santa Luzia. Santa Luzia, essa igreja data de 1592. Na verdade, a primeira citação dela é de janeiro de 1592, quando ali vão se hospedar os 2 primeiros frades franciscanos. Então, a igrejinha de Santa Luzia não tinha torres nem nada. Depois ela ganharia uma torre provisória e só em 1872 é que ganharia as 2 torres atuais. A praia da frente era a praia de Santa Luzia e foi um dos primeiros balneários da cidade. Depois, não sei por que, passou a se chamar Praia das Virtudes. Foi totalmente arrasada em 1922 com a terra do Morro do Castelo. No lugar dela hoje está a Avenida Presidente Antônio Carlos. Recentemente, quando se fez ali um estacionamento, encontrou-se no subsolo parte da muralha do cais de Santa Luzia. A ela ali. A Rua Santa Luzia, acredite se quiser, só foi aberta em 1817. Até então, o acesso à igreja era feito a pé, por um caminho tortuoso por dentro do prédio da Santa Casa da Misericórdia. Em 1817, Dom João quis ir à igreja de Santa Luzia para o pagamento de uma promessa. Então, foram desapropriadas casas e aberta a rua. Aqui nós vemos também do Loverne, a Guanabara, em 1836, enfocando no maciço da Tijuca. Todos os visitantes estrangeiros diziam, eles eram muito etnocêntricos, diziam que a natureza era maravilhosa, a cidade era uma droga. Então, eles procuravam enfatizar a natureza. A cidade era muito suja, imunda, com doenças infecto-contagiosas, tinha muita dengue, febre amarela. Ainda bem que isso é coisa do passado remoto. Pois é, dá para ver ali as igrejas todas da cidade, desde o Morro do Castelo até São Bento. Ao fundo, uma maciço da Tijuca com o Pico do Papagaio. Aqui do Loverne, um barco na Guanabara com o Pico do Papagaio ao fundo. Todos esses navios, quer franceses, quer ingleses, traziam desenhistas a bordo. Por isso nós temos tantos desenhos da Guanabara. Infelizmente, não sabemos a autoria de alguns deles, mas toda viagem era obrigação dos ingleses fazer desenhos dos portos onde ancoravam seus barcos.
Agora está sendo feita uma pesquisa na Inglaterra para recuperar esses desenhos, que são muitos. Já fizeram um bonito livro sobre isso, o Rio de Janeiro, visto pelos ingleses, mas ainda falta achar muita coisa. Aqui é uma pintura de August Miller, nosso primeiro grande paisagista, aluno e depois professor da Academia Imperial de Belas Artes. Vê-se a Guanabara, tirado da ilha de Villegagnon, onde percebe-se claramente o Morro Dona Marta, o Morro do Corcovado e, ao fundo, o Pico do Papagaio. Dá para ver ali também a enseada de Botafogo, só o Pão de Açúcar é que foi cortado nesse quadro. Os canhões estão dando salvas, provavelmente, aos navios que estão chegando. Aqui também, desse August Miller, vê-se novamente aí a Fortaleza de Villegagnon, mais para o lado da entrada da Barra e com Niterói ao fundo. A bandeira do Brasil, Império, sendo levantada e os navios à vela na Baía da Guanabara. Paul Herring era uma espécie assim, de carbonário. Ele fez muitos desenhos sobre a vida dos escravos do Rio de Janeiro. E eram desenhos chocantes, escravas apanhando, sofrendo muito. Uma das raras paisagens que ele fez está essa vista de Santa Teresa, mostrando a ilha de Villegagnon com a Baía da Guanabara, tanto estilizada. Aqui, George Rose Sartorius, uma vista do Rio tirada lá de Niterói, provavelmente de Itaipu ou Itaipuaçu. Dá para ver o Pão de Açúcar, um trecho do Cara de Cão e parte do litoral com uma chalupa em primeiro plano. George Rose Sartorius fez lindos desenhos da cidade que foram descobertos recentemente e postos a leilão em 2006 e 2007. Esse desenho hoje está em mãos de particulares e não sei com quem está. Infelizmente, não está comigo. Eu tenho uma boa coleção de quadros e pinturas da Baía da Guanabara dos séculos XVIII, XIX e XX, mas nenhuma delas eu usei nesse PowerPoint. Aqui também um desenho anônimo, um grafite, mostrando uma vista do Rio em 1848, com o Morro do Castelo do lado esquerdo, né? Que depois seria arrasado entre 1920 e 22, um pouco fora de proporção, com o centro da cidade, o Morro de São Bento. C.J. Martin, até hoje não se sabe quem é este cavalheiro. Alguns chamam de Charles Martin, mas não há certeza. Esse quadro está na Fundação Castro Maia. Mostra a Guanabara mais ou menos de onde hoje está o Hotel Glória. Ali era uma bonita casa que sobreviveu até o início do século XX. Foi abaixo para se fazer o Hotel Glória. Depois o Eike Batista acabaria com o Hotel Glória. Dá para ver o Pão de Açúcar, no Morro Cara de Cão e Veleiros, e as pessoas se divertindo ali, observando a paisagem. A primeira das primeiras fotos da Baía da Guanabara, do Henry Revert Klum, uma vista do Morro do Castelo. Nossa, fica difícil até identificar o local. Em primeiro plano está a igreja de São José. Parece muito bem ali. Ao lado tem uma casa, ao lado direito tem uma casa, onde hoje está o edifício Estácio de Sá. Do lado esquerdo da igreja de São José está o prédio da Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados Gerais. Atrás dela está a Praça 15 de Novembro, na época chamada Praça Dom Pedro II, com o mercado da cidade, o casario dos Teles de Menezes. Os barcos à vela, ancorados, o nosso cais não permitia o encosto desses barcos, e ao fundo a Ilha das Cobras, ainda relativamente intacta, sem as construções que hoje praticamente a escondem. Aqui, outro pintor de navios franceses, Antoine Alexandre Auguste Frémy, a Guanabara, em 1857, quando começavam a chegar aqui os grandes navios europeus atraídos pela beleza. Já tínhamos frotas de transatlânticos, eram bem diferentes dos atuais transatlânticos. E os primeiros barcos a vapor que aparecem ali, os rebocadores, já que esses navios não podiam
aportar, eles tinham que ser levados até bem próximos da costa pelos barcos rebocadores. Victor Fron era um fotógrafo que esteve no Rio de Janeiro em 1859, fez centenas de fotos, das fotos foram feitas essas gravuras. Infelizmente, os negativos das fotos se perderam, quase todos. Sobrou uma ou outra. Isso aqui mostra exatamente Saúde, Gamboa, Santo Cristo. Aqui à esquerda estaria o Morro de São Bento, que não aparece. O local onde ele está é a Ilha das Cobras, mas exatamente Saúde, Gamboa e Santo Cristo, que era o verdadeiro porto da cidade do Rio de Janeiro, era onde desembarcavam os escravos. Aqui, o Victor Fron, também da Ilha das Cobras, tira um close da Ilha dos Ratos. A Ilha dos Ratos é nada mais, nada menos que a Ilha Fiscal. Ilha dos Ratos, porque havia muitos deles. Em 1870, a ilha é adquirida pelo governo, de mudar o nome para Ilha Fiscal. Se bem que os ratos continuaram e talvez até agora tivessem apoio do governo. Posteriormente, a Marinha ali fez... A Marinha não, a Alfândega do Rio de Janeiro fez ali o palacete, que era para fiscalizar o porto. Esse palacete foi palco do último baile da monarquia, no dia 9 de novembro de 1889. Posteriormente, destruído quase totalmente na revolta da Armada, foi repassado à Marinha em 1913, que o restaurou. Há coisa de alguns anos, ele foi aberto à visitação pública na década de 80. Me orgulho muito de ter chefiado as primeiras visitações guiadas à Ilha Fiscal. Hoje lá eles têm guias. E hoje em dia ela pode ser visitada, se bem que pouca coisa restou do esplendor do baile da Ilha Fiscal. Praticamente não tem mais nenhum objeto, só convite de entrada. Aqui, José Maria Vilaronga, um panorama da cidade, em 1860. Vilaronga era um pintor catalão, espanhol, e ele pintou principalmente no Vale do Paraíba, pintou as grandes fazendas de café no Vale do Paraíba. Pintou centenas de fazendas, pintou casas também no Rio de Janeiro, mas principalmente no Vale do Paraíba. E essa pintura que vocês estão vendo, esse panorama de 1860, está na Fazenda Flor do Paraíso, em Rio das Flores, que pertence ao meu amigo Paulo Roberto Belfort Carneiro da Silva. E a sala de jantar, ela está na sala de jantar, é uma pintura mural, e ela pega as 4 paredes da sala. É toda a Baía de Guanabara, em 360 graus. Então, aqui eu só fotografei o trecho referente à cidade do Rio de Janeiro, porque o resto é um pouco sem graça. Aparece aí a cidade minuciosa, é um trabalho. Olha, eu não sei como é que ele fez aquilo, deve ter usado centenas de fotos para fazer essa volta de 360 graus. Aqui já com fotografia, Jorge Loisinger, uma fotografia tirada da ilha de Filet-Gagnon. Era difícil fotografar o mar e o céu, o mar aparecia como um plano e o céu também, mas dá para ver perfeitamente o Pão de Açúcar, o Cara de Cão, o Morro da Urca e a Babilônia. Os canhões usados à época, em 1865, estávamos já em guerra com o Paraguai. Aqui do Jorge Loisinger, o vapor da Mala Real Inglesa, em 1865, na Baía de Guanabara. A Mala Real Inglesa era famosa pela precisão da chegada. Desmarcava até o horário de chegada dos navios e, geralmente, não errava. Giovanni Battista Castanheto, um desfile naval em 1867, em plena Guerra do Paraguai. A nossa esquadra era a 3ª maior do mundo, poderosa, chegou a ter 16 encouraçados. Castanheto, sonhando com o prêmio de viagem à Europa, realizou esse quadro enorme. Na verdade, os quadros do Castanheto são pequenininhos, do tamanho de um tablet. Isso eu posso dizer porque tenho a felicidade de possuir alguns lá em casa. Isso é uma exceção. Está no Museu Nacional de Belas Artes. É lindo ele, mas não conseguiu o prêmio. Aqui aparece o Nicolau Facchinetti, a Baía de Guanabara. Facchinetti pintava muito em Paquetá. Existe até
uma placa em homenagem a ele lá, Nicolau Facchinetti. Era italiano, veio para o Brasil, morreu em 1900, deixou vários alunos aqui. Ele era um miniaturista, era muito bom e também pintava em tampas de caixa de charuto, como Castanheira. Fazia pequenos quadros, pequenas manchinhas, que fazem as delícias dos colecionadores de arte. Aqui o Facchinetti, a Baía de Guanabara, vista de Niterói, em especial, em primeiro plano, o que hoje é o bairro Santa Rosa. Repare ao fundo a Bahia. Esse quadro não é de grandes dimensões, mas ele é maravilhoso. Está no Museu de Belas Artes. Aqui uma foto do Marco Ferrez, vista da Ilha das Cobras, a cidade vista da Ilha das Cobras, em 1877. No início da carreira do Marco Ferrez, ele depois trabalharia na Comissão de Mapeamento do Brasil, da Carta Geológica do Brasil, exatamente em 1877. E essa foto ele tirou mostrando o centro da cidade. Dá para ver o belíssimo prédio da Alfândega, que foi criminosamente demolido quando se fez a Avenida Perimetral. Mais adiante, alguns edifícios, a Praça 15 de Novembro, e mais atrás o Morro do Castelo. Lá ao fundo, o perfil do Pão de Açúcar. Marco Ferrez fotografou a cidade até 1918, faleceu em 1923. Emílio Rued, Ilha dos Lobos, em Paquetá. Chamada de Ilha dos Lobos, nunca teve lobo nenhum lá, na verdade era cachorro mesmo. A ilha ainda está lá, próximo à Estação das Barcas. É muito bonitinha. E aqui uma foto do Juan Gutierrez, Paquetá, em 1880. Gutierrez ficou uns 13 anos no Rio de Janeiro e morreu em Canudos, em 1897. Mostra uma Paquetá ainda intacta. Paquetá foi descoberta pelo frade franciscano André Tevet em 1555, já com esse nome dado pelos índios. Existem várias versões para o nome Paquetá. Uma delas diz que Paquetá significa muita paca. Desculpe. Muita paca. Está frio hoje, falando assim, às vezes me provoca uma tosse. Muita paca, paca. Mas eu acredito mais na segunda versão. Paquetá significaria muita pedra. Realmente ela tinha muita pedra. Nessa foto aparecem muitas. Muitas delas foram destruídas no século XIX e século XX para fornecer material de construção para as residências de Paquetá. Ela tinha muito mais do que possui hoje. Aqui outra foto do Marco Ferrez, tirada do Morro do Castelo, essa muito mais ampla, uma foto panorâmica, mostrando exatamente a Baía da Guanabara com os navios, do lado esquerdo a Ilha das Cobras, e aí vem a Praça 15, o prédio da Câmara dos Deputados, a Igreja de São José. A Igreja de São José data de 1609, foi reconstruída em 1638, 1751 e 1808. Essa é a atual aparência dela, 1808. Ficou pronta apenas em 1842. Dom João até cedeu ao arquiteto particular dele, João Manuel da Silva. O interessante é que atrás da Igreja de São José aparece o Palácio do Ministério da Agricultura, onde era alto funcionário um mulatinho, Joaquim Maria Machado de Assis. Exatamente nessa época. Funcionário padrão, trabalhou 30 anos sem faltar, sem tirar férias. Aqui do Marco Ferrez, uma vista de Santa Teresa para o Largo do Machado. Dá para ver a bonita Igreja da Glória do Largo do Machado, a praça ainda com as palmeiras curtinhas ainda, depois é que ficariam grandes, como está hoje. Aparece a Igreja da Glória do Largo do Machado, ficou pronta em 1872, quando ultimaram a torre. Reparem que não existia avenida no Flamengo, as casas terminavam diretamente no mar. Foi só com Pereira Passos, em 1905, que se fez a Avenida Beira-Mar. O Morro da Viúva aparece na extrema-direita. O nome Morro da Viúva por causa de uma proprietária no século XVIII, Maria Bernarda Joaquina de Figueiredo. Mas também depois pertenceu a outra viúva, a Marquesa de Paraná, devia chamar-se Morro das Viúvas. Nos anos 50 e 60 foi ocupado por prédios de alto luxo, da época que aqui era a capital do Brasil
Ali moravam os deputados, senadores e ministros. E aqui é uma vista de Santa Teresa para o Catete. Exatamente ao centro da foto aparece a massa do Palácio do Catete, na época residência do barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, que o construiu de 1858 a 66. Ele morre em 71, a baronesa morre 2 anos depois, tudo passa para os filhos, que gastam toda a fortuna da família. O palacete depois tentou ser um hotel, nunca o foi, pertenceu ao conselheiro Francisco de Paula Mairic, foi empenhado ao Banco do Brasil, aí o governo tomou posse e transformou em Palácio Presidencial, e foi Palácio Presidencial de 1897 até 21 de abril de 1960. Nele se suicidou, a 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas, no momento de crise nacional. Medida drástica, porém muito salutar para o Brasil. Infelizmente, foi o único que fez isso. Aqui, outro pintor francês, Hervé Belly, a Baía de Guanabara, em 1883, mais para as bandas de Niterói, mostrando o Corcovado e o Morro Dona Marta. Ou como o nome verdadeiro era Dona Marta, depois é que mudaram para Santa. Aqui do Juan Gutierrez, a vista do Castelo para a Bahia, em 1885, reparar a igrejinha de Santa Luzia, colada no Morro do Castelo, já com as 2 torres, mas ainda beirando o mar. Lá ao fundo você tem um cais de madeira enorme, que depois desapareceu. Toda essa área foi aterrada no início do século XX e depois em épocas posteriores, até chegar ao Parque do Flamengo em 1965. Aqui o Castanheto, a Baía de Guanabara, em 1886, com bonitos navios. Castanheto é o nosso Monet, é o nosso maior impressionista. Ele é muito bom. E aqui do Francisco Ribeiro, nós temos o Palacete da Ilha Fiscal em 1839, quando da realização do baile. Você tem o encoraçado Almirante Cochrane e o encoraçado brasileiro, que provavelmente essa pintura foi feita pouco antes do baile ser realizado, no dia 9 de novembro. O encoraçado chegou em outubro. Existem 2 pinturas desse tipo. Uma está na casa de Rui Barbosa, exatamente isso que vocês estão vendo aí, e a outra está numa coleção particular, a coleção Geyer. Eu tenho uma pintura da Ilha Fiscal, mas já é de 1898. Aqui o convite do baile da Ilha Fiscal, que foi um senhor buffet. Esse baile foi oferecido ao governo em homenagem aos oficiais do encoraçado chileno Almirante Cochrane. Aqui aparece a pintura feita por Francisco Aurélio de Figueiredo, em 1906, retratando o baile. Boa parte dos homens está de costa, porque ninguém queria aparecer tendo apoiado a monarquia, para depois passar para a República. O encoraçado Almirante Cochrane aparece ao centro. Na extrema esquerda, o presidente do Conselho de Ministros, Visconde Ouro Preto, mostra ao imperador o futuro do Brasil, com a princesa Isabel sendo coroada na Candelária, que era o sonho dele, mas a República vem aqui da esquerda, da extrema esquerda, não permitiria a realização desse sonho. Aqui é uma foto do Marco Ferrez, a Ilha Fiscal em 1889, tirada da Ilha das Cobras, uma foto lindíssima. E aqui a partida de Dom Pedro II no vapor Paraná, no dia 17 de novembro de 1889. Reparem a barca que fazia o trajeto Rio-Niterói, lotada de gente para se despedir do imperador. Nós temos barcas a vapor na Baía de Guanabara desde 1835. Em 1889, era a Companhia Cantareira e Viação Fluminense, que pertencia a um visconde português que administrava. Depois foi Companhia Barreto, até que teve uma quebra-quebra geral, ela foi estadualizada e novamente privatizada em época recente. Aqui do Isla Pacheco, uma jangada, igual acho que se vê no Nordeste, em plena Baía de Guanabara. Hoje não existem mais. Uma pena. A Ilha Fiscal do Facnet, uma pintura gigante que está no Museu de Belas Artes. Infelizmente, a pintura, eu não consegui a imagem dela colorida, mas a Ilha Fiscal aparece aí em primeiro plano. E aqui o palacete da Ilha Fiscal,
durante a Revolta da Armada em 1893. A Revolta da Armada causou grandes danos no palacete, que foi saqueado até a exaustão. Émile Rouet era um pintor francês, impressionista. Ele retrata essas embarcações na Baía da Guanabara, muito romântico, quadro bonito. E aqui, já nos primeiros anos da República, a ilha de Villers-Gaillon, em 1893, toda destruída por conta da Revolta da Armada. Graguatá, pintado pelo Castanheto, em 1893. Castanheto morreria em 1899, com 49 anos, em consequência da vida que levava de bebedeiras. O Forte Graguatá hoje é aberto à visitação. Aqui uma foto do Juan Gutiérrez, o navio Guanabara, que é esse meio torto, na Revolta da Armada, em 1893. Isso aqui dá para ver muito pouca coisa. O Eduardo De Martino, pintor inglês, a Revolta da Armada, que ocorreu na ocasião. Aqui é a Ilha Fiscal, em 1893, do Juan Gutiérrez. Ilha Fiscal do Juan Gutiérrez, linda, 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 linda. E aqui da Ilha das Cobras para a Guanabara, dá para ver todo o conjunto da alfândega, que foi criminosamente demolido em 1960. Dá para ver os arcos, onde depois se fez o Espaço Cultural da Marinha, o Morro do Castelo e o Pão de Açúcar. Aqui do Juan Gutiérrez, a Ilha Fiscal, vista da Ilha das Cobras. Ilha das Cobras hoje é uma verdadeira relíquia, né? Ela possui a cela do Tiradentes, a capela onde ele fazia as orações, possui o quartel do Corpo de Fuzileiros Navais, possui o Museu do Quartel do Corpo de Fuzileiros Navais, que é espetacular, é todo subterrâneo esse museu, e um hospital e uma prisão, além do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, um dos maiores do mundo. Aqui, Antônio Parreiras, a esquadra governista entrando na Baía de Guanabara, terminando com a Revolta da Armada. A Revolta da Armada durou de 6 de setembro de 1893 até fevereiro de 1894. Como eles tinham medo que os revoltosos tomassem Niterói, a capital passou provisoriamente para Petrópolis, onde ficou até 1901. O Brasil comprou uma esquadra nova nos Estados Unidos. Quando essa chegou a Guanabara, a nossa esquadra se rendeu sem disparar um tiro sequer. A Ilha das Cobras pode ser visitada, só precisa pedir autorização, principalmente ao Corpo dos Fuzileiros Navais. Aqui, Antônio Parreiras, o Corcovado visto de Niterói, de uma daquelas pedras. Lindo esse quadro, está numa coleção particular. E aqui Gustavo Dallara, outro impressionista brasileiro. Parece uma fotografia, né? São os rebocadores na Guanabara, em 1898. Gustavo Dallara veio da Itália para o Brasil em 1890 e suicidou-se na colônia Juliano Moreira, jogando-se do terceiro andar do prédio da internação em 1923. Sofreu de sífilis, que lhe afetou o cérebro. Mas, enquanto pintor, foi um dos grandes pintores da cidade. Ele pintava, inclusive, uma coisa que ninguém mais pintava, que era a favela do Rio de Janeiro, as primeiras favelas, e essas pinturas foram muito úteis quando se fez a novela Lado a Lado, da Rede Globo, porque você tinha as roupas dos favelados, a reconstrução dos barracos, como era no início do século XX, e essa novela pôde seguir fielmente os detalhes, a ponto de reproduzir as cenas que ele pintava. Existe o livro, Gustavo Dallara, editado pela Pinacotec. Aqui do Costa Ribeiro, um cartão postal da Ilha Fiscal, lindo. Eu tive uma coleção de 500 postais, foi toda doada ao Museu da República. Nesse cartão dá para ver, no centro da torre, o relógio de 4 faces da Casa Krusmann, alemã. E aqui, já depois das obras do Pereira Passos, quando se abriu a Avenida Beira-Mar, em 1905, o Beira-Mar avançou 33 metros dentro do limite original da cidade. Aparece aqui uma ressaca em 1906.
A foto foi tirada de um torreão do Palácio Monro, criminosamente demolido em 1975. Aí aparece os Jardins do Monro e do lado está o Passeio Público do Rio de Janeiro. Mais adiante, os bairros de Glória e Lapa. Essas ressacas inundavam a Rua do Catete e só terminaram quando se fez o Parque do Flamengo, inaugurado a 12 de outubro de 1965. Aqui, o presidente da Argentina, general Roca, visitou o Brasil em 1907. Aparece ele aqui desembarcando na galeota Dom João VI. Essa galeota hoje está em exibição no Espaço Cultural da Marinha. É o mais antigo barco da América Latina, datado de 1809. Foi feito na Bahia, pelo Conde dos Arcos, e mandado para Dom João, que usava para os seus passeios. Aqui o ancoradouro na Praça do Mercado, em 1907, um cartão postal muito romântico, quando essa área ainda era bonita. Ballister, ilha de Paquetá, em 1910, com as suas palmeiras e pedras. Carlos Ballister também foi um grande marinista, pintou a Baía de Guanabara de todos os ângulos. Ballister, Paquetá, 1910. E aqui do Staff, a Ilha Fiscal, 1912. Aqui a chegada do rei Alberto da Bélgica com o encoraçado Minas Gerais, passando ao lado da Fortaleza de Santa Cruz. Esse encoraçado era um dos maiores do mundo, foi comprado em 1906, tinha 19 mil toneladas. Não havia navio que o superasse à época. Serviu a Marinha do Brasil na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, foi vendido para a Itália em 1954 e lá transformado em sucata. O irmão gêmeo dele, o São Paulo, teve um destino mais interessante. Desapareceu no Triângulo das Bermudas. Aqui a Guanabara, em 1925, visto de algum canto de Niterói maravilhoso. O Hubert era um fotógrafo que fazia fotos turísticas, fazia álbuns turísticos. Em 1922, tem muito turista no Rio de Janeiro por conta do centenário da independência. E aqui ele faz a Ilha de Paquetá com essas palmeiras maravilhosas. Armando Viana foi um pintor impressionista que viveu mais de 100 anos, viveu quase 100 anos. Morreu em 1996 e ele deixou várias pinturas maravilhosas da Guanabara. Isso aqui é tirado de Paquetá. Eu tenho um outro quadro dele que é tirado da Praça 15. Aqui Leopoldo Gotuso, ele é fiscal, já pintada de verde. Manuel Santiago, nosso impressionista, o rei dos azuis. A Guanabara, em 1934. Ela exercia uma magia sobre os pintores. E aqui o aterro feito com parte da terra do Morro do Castelo para fazer o aeroporto Santos Dumont. Estava assim em 1935. Aqui aparece a Ilha de Villegagnon com a Escola Naval também em construção. Com a destruição do Morro do Castelo, aproveitou-se para fazer aqui os primórdios do aeroporto Santos Dumont com os hidroaviões do Condor Syndicate. Voaram até 1939. Daquir Parreiras, filho de Antônio Parreiras, a Ilha Fiscal com um bonito encoraçado à frente. Manuel Santiago, aqui numa fase mais impressionista, a Ilha de Santa Bárbara, em Niterói, é o cemitério dos navios brasileiros. Muito interessante, você vê que navios de todas as épocas lá sendo desmontados. Fotos turísticas que mostravam a Guanabara. Peter Fuss, Botafogo, entrada à Barra, em 1935. Peter Fuss tem uma história interessante, era oficial da Luftwaffe, era nazista, veio para o Brasil fazer propaganda do nazismo, chegou aqui, começou a ver mulata, mulher, traseiros generosos, começou a gostar e, sabe, já me dando uma coisa, esse negócio de raça ariana não vai dar certo. Resolveu ficar aqui, largou o nazismo, casou com brasileira, viveu muito bem aqui no Brasil. Se mais alemães viessem para cá, talvez não tivesse Segunda Guerra Mundial. Os malucos aqui ficavam curados de repente. Ou será que todo mundo aqui é maluco? Aqui, a revista Ilustração Brasileira, os maiores repositórios de fotografias maravilhosas do Rio, a Guanabara, numa aerofoto de 1936, com o Pão de Açúcar em primeiro plano. E aqui da Ilustração Brasileira, Ilha Fiscal, Ilha das Cobras, em ângulos inusitados. O aeroporto Santos Dumont aparece aqui já
E é interessante que nunca houve uma cerimônia de inauguração do aeroporto de Santos Dumont, ele sempre foi feito aos pedaços. Felisberto Ranzini Paquetá era um grande aquarelista. Existe um livro dele chamado Terras e Águas da Guanabara, que é sobre a Baía de Guanabara em todos os ângulos. Esse é apenas uma das milhares de aquarelas que ele fez. Ele era muito bom. Aqui do Silvio Pinto, Praça 15, a Guanabara, em 45. Silvio Pinto era um pintor expressionista. Ele viveu até 1991, era muito bom. Vê que no final ele enfatizasse mais a cor que as formas. Aqui ele está um tanto acadêmico. Mas é muito bonito. O Silvio Pinto ainda hoje é muito procurado, as suas obras. Existe um livro dele feito pela Pinacoteca, existe um livro feito pela família. Era um grande colorista brasileiro. E aqui uma foto do Pierre Verger, francês, um DC-3 sobre a Guanabara em 1949. Ai, saudade desse Rio de Janeiro. Ali se abriu a barca de carga em 1950, o ferry boat. Venha tomar meu brunch, saiba que eu tenho approach na hora do rush. Eu ando de ferry boat. Duraram até a construção da ponte Rio-Niterói. A partir de 6 de março de 74, foram sendo desativados e acabaram de vez. Era assim que se levava os carros para Niterói e vice-versa. E muita gente passeava de graça. Aqui do Genésio Murta, uma vista do Rio em 1950, com as cores bem acentuadas, e acabou.